Eu tenho certeza que ao longo da vida de vocês já conversaram com a mamãe, com o papai, tio, vovô, vovó, e eles falaram com você o seguinte: olha, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar para ser alguém na vida, porque se vocês não estudarem, vocês não vão arrumar um bom emprego, não vão ter uma boa profissão. Esse é o papo que quase toda mãe, em algum momento, se não todas, fala com seu filho ou filha. Essa conversa, ela está relacionada a uma concepção de que o processo de educação, de estudo, está relacionado a uma realização pessoal. Você estuda para ter alguma coisa para você. Mas será que essa é a única maneira de pensar os objetivos da educação? Por exemplo, recentemente, um monte de vezes na história desse país, toda vez que acontece algum crime de grande repercussão, ou acontece um escândalo de corrupção, ou as pessoas começam a se lamentar pelo político que elegeram, aparece alguém falando assim: se a gente tivesse um povo educado, se a gente tivesse investimento em educação, seria diferente. Essas coisas não aconteceriam. Reparem que, nesse caso, a pessoa também está falando em educação. Mas ela não está falando na educação simplesmente como uma possibilidade de uma realização pessoal. Ela está falando na educação como um serviço social, um serviço à sociedade, que tem como fim, que tem como objetivo, não que uma pessoa, ou duas, ou três, ou milhares de pessoas tenham profissão, emprego e sejam, entre aspas, alguém na vida. Mas elas esperam que a educação seja capaz de formar uma coletividade que possa pensar a si mesma enquanto coletividade e que possa atuar na transformação desse país, quiçá desse mundo. Vamos aqui fazer um exercício de políticos. Tá? Se vocês fossem eleitos, eventualmente presidentes, senadores, deputados, se vocês estivessem em condições de determinar o que as pessoas deveriam estudar, né? Então, me digam, o que vocês acham que um cidadão deveria dominar? Né? Não o que a pessoa deveria dominar para ser um químico, ou para ser um físico, ou um médico, um engenheiro, que a população, de um modo geral, coletivamente, deveria saber para que essa população pudesse exercer o seu poder de coletividade. O que vocês acham que todo mundo deveria estudar e saber? Eu perguntei a vocês acham que todo mundo que deveria estar no currículo, que todo mundo deveria estudar? Por quê? Porque a educação não é só para a pessoa arrumar um emprego. As pessoas não estudam, só Deus me livre. As pessoas não estudam simplesmente porque cada um tem que arrumar o seu empreguinho, virar doutor, fazer faculdade. Quando a gente fala que as pessoas precisam agir coletivamente, significa que a gente tem que ter uma educação que também forme um povo. É mais do que formar um monte de gente, cada um cuidando da sua vida. É um monte de gente, cada um preocupado com o outro. Então, a educação tem uma dimensão que vai além da realização individual. Por exemplo, a gente vai estudar, uma das coisas que nós estudaremos é a Revolução Francesa. Sabe que a Revolução Francesa foi talvez o primeiro momento da história moderna, né? Onde se colocou que todos deveriam estudar. Por que as pessoas que foram às ruas mataram, morreram, lincharam, cortaram a cabeça de um monte de gente? Por que as pessoas colocaram as vidas em risco nisso para dizer que todo mundo precisava estudar? Porque as pessoas precisam aprender a escrever para montar uma cadeira.
As pessoas precisam ler e escrever para entrar numa faculdade? Não. As pessoas precisam ler e escrever porque elas precisam pensar, porque elas precisam se organizar, que elas precisam se tornar pessoas melhores, mais sensíveis. Elas precisam entender que tudo é uma responsabilidade de todos, que não existe salvação individual. Ou a gente salva isso daqui, ou então a gente morre todo mundo. E olha que nunca antes na história de nossas vidas a gente esteve numa situação onde tantas pessoas estavam morrendo. Nunca na história do Brasil, como em 2021, o crescimento populacional foi negativo. Sabe disso? Em 521 anos, em nenhum ano, o crescimento populacional foi negativo. Só em 2021. Bom, vamos lá. Então as pessoas pensam na educação por uma questão social. E aí pensam o currículo por causa disso. Então, para que a gente tenha um povo preparado, a gente precisa ter um povo onde as pessoas saibam ler, escrever, onde as pessoas estudem matemática, mas não é para fazer contas. Afinal de contas, na vida de vocês já precisaram alguma vez utilizar a função exponencial para alguma coisa? Eu vou comprar umas coisas ali, vou fazer um cálculo aqui da equação de segundo grau para saber quanto que vai sobrar. Eu estou precisando aqui trabalhar, fazer alguma coisa. Faz um cálculo das matrizes aí para mim. Ninguém usa isso no dia a dia. Vocês estudam, não sabem nem para que serve essa merda. Vamos falar sobre isso hoje. Mas vocês estudam que vocês precisam desenvolver o pensamento lógico. Então, todo mundo tem que estudar português, tem que estudar matemática, e não só as operações básicas de adição, soma, subtração. Precisa estudar geografia para vocês entenderem as dimensões espaciais. Precisa estudar história para vocês terem uma visão das suas... Não vou falar isso agora. Precisa ter esse conjunto de conhecimentos. Todo mundo tem que ter. Senão a gente vai ter uma população ignorante. Senão a gente vai ter milhões de pessoas que vão, de repente, acreditar que a Terra é plana. A gente vai ter um monte de gente que vai, de repente, acreditar que as vacinas não funcionam. Vai acontecer igual lá na Itália, que a liderança do movimento anti-vacinas foi internada com catapora. Foi internado com catapora, porque não acreditava nas vacinas. Para isso, a gente tem que ter uma população que estuda, uma população que seja capaz de pensar cientificamente. Porque para pensar de outro jeito, aí já existem as outras alternativas. Existem os espaços onde as pessoas podem pensar, por exemplo, miticamente. Né? Mas não é na escola. Então, vamos direto. Aí alguém, no meio dessas, pensar o currículo social, falou, mas tem que estudar história também. Que coisa interessante. Né? Você sabe que em várias ditaduras, a disciplina de história foi a mais perseguida? Já viram falar de um ditador dali? Foi linchado pela população tal do Muammar Gaddafi. Ele acabou com a disciplina de história na Líbia. Não podia estudar a história da Líbia antes dele. Pinochet, no Chile, já ouviram falar? É assim, ídolo do nosso ministro da Economia. Acabou com a disciplina de história. Ninguém estudava história no primeiro e segundo grau lá no Chile. Aqui no Brasil tinha um movimento chamado Movimento Escola Sem Partido, que mais se implicava com a disciplina de história. Mas que desgracinha de matériazinha, entendeu? Que incomoda tanta gente. Que saco! Por exemplo, nos Estados Unidos, por volta da década de 50, tinha um político lá chamado McCarthy que defendia que estudar história tinha que ser assim, olha, só datas e nomes.
Aprende lá, que dia que foi independência, quem foi o primeiro presidente, acabou. E bom, então tudo está resolvido. A gente coloca aqui uma lista de datas e nomes e vocês vão embora e para de encher a paciência. Dom Pedro I proclamou a independência, Princesa Isabel libertou os escravos, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? O Deodoro da Fonseca proclamou a República e pronto. Quer saber mais o quê, cacete? Mas por quê? Por quê? É a minha pergunta preferida. Eu adoro perguntar. Por que nós estudamos história? Imaginem vocês, se vocês acordassem um dia e esquecessem de tudo. De tudo. Inclusive do nome. Vocês iam andar pela casa estranhando aqueles cômodos, ficar com medo do cachorro e olhar o pai e a mãe e falar: quem é você? Aliás, quem sou eu? O que está acontecendo? Vocês não se lembrariam de onde estudo, vocês não iriam para a escola. Cara, que loucura! Não é? Então, fazendo uma analogia, imagina se de repente a gente não soubesse os processos que nos trouxeram até agora. Aí alguém falava o seguinte: olha, outro problema. Mas bom era na época do regime militar, que não era regime militar, era uma ditadura militar. Alguém vai dizer: bom era naquela época todo mundo tinha emprego, todo mundo era feliz. Aí você vai falar: então vamos voltar, vamos fazer isso de novo. A gente simplesmente não faz porque a gente sabe que não é assim. Por mais que tenha um ou outro tentando fazer fake news, coletivamente a gente tem essa